Hoje eu termino a nossa jornada em Betânia. Eu comecei aí, acho que há 2 meses atrás, ministrei alguns domingos, então foi uma série sobre Betânia, e hoje é a 4ª mensagem e última. Quem acompanhou aqui comigo, pelo menos uma mensagem das 3 que eu ministrei sobre Betânia? Nós falamos que Betânia era o lugar preferido de Jesus. Era uma vila a 3 quilômetros de Jerusalém, ali vizinho ao Monte das Oliveiras. Era o lar de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, ele passava por esse lugar e ele gostava de ficar nesse lugar porque ele era muito bem recebido. Então vamos ler aqui Lucas 10, 38 a 42. Eu vou ler na NVI. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vou repetir esse finalzinho. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Espírito Santo, guie-nos na tua palavra. Abra os olhos do nosso coração. Pedimos mais uma vez espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor vindo sobre nós nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, na primeira parte, eu falei que Jesus em Betânia foi muito bem recebido. Jesus foi reconhecido. Tem lugares onde Jesus é muito bem recebido e reconhecido, e tem lugares onde Jesus não tem espaço, não é celebrado. Isso, queridos, não estou falando nem da questão das pessoas lá de fora que não conhecem o Senhor. Infelizmente, existem pessoas cristãs que dizem ser discípulas de Cristo, mas que não o recebem com a devida honra. Você sabia que aquilo que nós honramos, nós atraímos? Eu vou abrir aqui um parêntese, porque eu acho que algumas pessoas aqui precisam conhecer o princípio da honra. Preste atenção. Se você honra alguém, você recebe o que aquela pessoa tem. Você atrai o que aquela pessoa tem. Se você desonra, você acaba perdendo aquilo que aquela pessoa tem, talvez, para te presentear, te ministrar, derramar na tua vida. A unção que você reconhece, você recebe. A unção que você despreza, você acaba perdendo. A rainha Vasti perdeu o seu lugar por desonra. Inclusive, queridos, nós vamos passar aqui uma palavra que nós ouvimos lá em São Paulo, certo? Eu creio que essa terça-feira quero convidar você para vir, porque foi para mim a palavra mais impactante da conferência sobre honra. Honrar pai e mãe é um princípio da palavra de Deus. E honrar aqueles que Deus colocou sobre a nossa vida. Sabe? E essa palavra do pastor Sabá, para mim foi, claro, todas as palavras foram muito abençoadas, mas essa para mim foi a palavra da conferência, porque eu acredito que muitas pessoas, elas estão perdendo bênçãos, elas estão adoecendo, elas estão morrendo espiritualmente e fisicamente por desonra. Essa semana eu falei com uma pessoa, Eu disse assim: foi muito estranha a morte de fulano. Eu estava dizendo a um dos meus discípulos: foi muito estranha a morte de fulano, porque era uma pessoa saudável, jovem, de repente adoeceu, com poucos meses morreu. E na hora, gente, me deu um estalo. Será que não foi por causa de desonra? Porque essa pessoa, ela participou de um movimento contra a liderança dele.
se levantou, falou mal, difamou, fofocou, dividiu. Será? Fica a interrogação, a gente só vai saber na eternidade. Mas eu acredito que muitos filhos morrem cedo porque desonraram seus pais. Filhos que desonram os pais. A Bíblia diz, para que te vá bem e tenhas uma vida longa. Vida longa é viver muitos anos, mas ir bem significa prosperar. Mas eu não vou pregar aqui o que o pastor Sabá pregou, não. Eu quero te convidar para terça-feira você vir e ouvir essa palavra. Com certeza, irmãos, vai destravar coisas na nossa vida. O princípio da honra. Amém? Olha, eu estou falando de uma coisa que eu tive que corrigir na minha vida, porque eu desonrei muito meu pai. Desonrei muito meu pai. Eu tinha uma séria dificuldade com meu pai. Com a minha mãe, não. Sempre honrei minha mãe, mas com meu pai, Deus teve que me corrigir. Porque o Senhor disse, se você quer viver muito, você quer ter uma vida próspera, pois comece a honrar seu pai. Ele merecendo ou não, você tem que honrá-lo. É um princípio da palavra. Então, voltando aqui, Jesus nesse lugar era honrado. Jesus nesse lugar era reconhecido. Por isso que Jesus voltava lá. Eu brinquei dizendo que aqui era o spa de Jesus. Cafarnaum era o quartel-general. Cafarnaum era o lugar de guerra, de batalha, idas e vindas. Betânia não. Betânia era o lugar de descanso. Era o lugar do cafezinho, da canjica, do milho assado, do churrasco. Gente, eu comi demais esses dias. E o meu Deus do céu. Glória a Jesus. Segunda coisa que eu falei é que em Betânia, Jesus era satisfeito. Não apenas acolhido, mas Jesus era correspondido. Sabe aquela casa que você chega e a pessoa diz assim, o que é que você quer? O que é que você quer comer? O que é que você gosta de comer? Eu vou fazer o que você gosta. Você não é apenas recebido, você é reconhecido, acolhido e satisfeito. É muito bom quando você é desejado em um lugar. É ou não é? Tem pessoas, gente, tem gente que é muito honrosa comigo e Cristiane, sabe? Eu quero aqui agradecer a Deus pelas ovelhas que nós temos, porque são pessoas que nos convidam, mesmo que a gente diga não posso, e a gente só não vai mesmo, né, Cristiane? Quando a gente não pode de jeito nenhum. Mas tem pessoas que fazem questão da nossa presença. Isso é lindo demais. Não porque eu mereço, não é porque eu sou. Não, é porque a pessoa reconhece a unção que está sobre a nossa vida. Quem nós somos em Deus. Isso, queridos, é o que Jesus recebe em Betânia. Por isso que eu acredito que bênçãos foram liberadas sobre essa família aqui. Marta, Maria e Lázaro. Quantos acontecimentos, ressurreição, a história de Maria registrada nas Escrituras. Jesus disse, olha, onde o Evangelho for pregado, essa história vai ser contada. Já pensou isso? Meu Deus! Onde o Evangelho for pregado, a história de Maria vai ser contada. E de onde Jesus sobe para o Pai de volta na ascensão, de onde é que ele sobe? De Betânia. O lugar que Jesus escolhe para partir para o Pai é Betânia. Jesus estava, queridos, aqui honrando esse lugar. Na verdade, honrando essa família. E quando eu for em Israel, e você vai comigo em nome de Jesus, quem não disse amém já era. Quem não disse amém, você vai para São Pedro. Quando eu for para Israel, vou dar uma segunda chance. Quando eu for para Israel e você vai comigo, nós vamos em Betânia. Nós vamos lá. Esse lugar é especial. Então vamos terminar aqui. Verso 39. Verso 39. Pode colocar aí para mim. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Agora, o verso 40. E eu quero ler, que eu coloquei aqui na corrigida, porque a corrigida,
ela tem um detalhe que a NVI, ela não coloca dessa forma, nem a atualizada, mas na corrigida diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então nós temos, no verso 39, Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo, numa posição de adoração. E nós temos no verso 40, Marta trabalhando, agitada, andando de um lugar para o outro, dentro de casa. E a Bíblia diz que ela estava distraída com muitos serviços. Nós temos aqui, queridos, uma tensão. O que é uma tensão? É quando você estica um elástico, né, e ali você tem forças opostas que estão em luta, né, que estão em confronto. Você sabe que o que aconteceu com esse submersível, na verdade, foi uma tensão, né? Ele não tinha estrutura, mas provavelmente tinha alguma fissura, tinha alguma rachadura imperceptível, mas o oceano é implacável. A força, a pressão que aquele submersível recebeu foi 400 vezes mais do que a nível do mar. Não tinha estrutura. Não houve talvez um preparo, não houve uma inspeção. Sabe, tem pessoas aqui querendo ir muito alto, muito fundo. Mas eu quero te perguntar, será que não existem microfissuras? Será que não existem rachaduras? Porque o que aconteceu com o submersível Titã foi uma implosão. Uma coisa é explosão. Explosão é de dentro para fora. Mas lá não aconteceu uma explosão, aconteceu uma implosão. Aquele submersível não aguentou a pressão da coluna de água a 4 quilômetros de profundidade. Vê que loucura. O cara pagar R$1.250.000 é não ter o que fazer com dinheiro, né? Para ir num negócio com controle remoto, parece de Xbox, o controle remoto do submersível. Havia alguma falha, e por conta daquela falha, o submersível, eles nem sentiram a morte. Eles estavam vivos, de repente, morreu. Nem souberam que morreram. Não deu tempo. Sabe por quê? Porque existem pressões. Existem pressões externas, como existem pressões internas, mas existem pressões externas que podem nos esmagar. Há uma tensão aqui. Adoração e serviço. O que é mais importante? Essa é a pergunta. O que é mais importante? Marta e Maria estão nesses extremos. O serviço é importante para a obra de Deus? Sim ou não? Sim. Precisamos de pessoas voluntárias. Precisamos de pessoas que agora mesmo estão servindo, né? Na mídia, nas crianças, líderes de célula, pessoas que estão nos ajudando com o culto. Existe a importância do serviço, o fazer para o Senhor, o fazer para a obra de Deus é necessário, é importante. Mas adorar e estar aos pés do Senhor é importante? Sim ou não? Sim. Mas o que é mais importante? Alguns vão dizer adorar, e outros vão dizer servir. Então existe uma tensão. Existe uma tensão. E esse trecho aqui nos responde sobre essa tensão. Há uns anos atrás, eu acho que alguém aqui vai lembrar, numa das conferências de avivamento no carnaval, eu preguei uma mensagem sobre subir o monte da presença e descer o monte. Alguém lembra dessa mensagem? Eu não não tenho tempo de ir lá, mas anota aí, certo? Para você ler em casa, tarefa de casa, para você ler Lucas 8, de 1 a 3, certo? Você vai ler para entender essa tensão. Subir o monte e descer o monte, onde pessoas estão precisando de cura, de milagre, de uma palavra de Deus. Lucas 8, de 1 a 3, e o trecho paralelo em Mateus
17, certo? E aí tem vários versículos em Mateus 17. Mas é Jesus subindo o monte da transfiguração, leva consigo os 3 mais próximos, né? E isso é muito interessante, porque quem vai com Jesus no monte da transfiguração são os 3 mais íntimos, são aqueles que realmente colaram no pé de Jesus: Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João subiram o monte da presença. Pedro ficou tão deslumbrado que diz: Jesus, bom é estarmos aqui. Vamos construir uma tenda, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Era uma criança deslumbrada com o que estava acontecendo. Uma fala infantil, mas inocente. Mas aí vem uma voz: tu és o meu filho amado. E de repente Moisés e Elias somem e só Jesus fica. E Jesus diz: agora é hora de descer. E quando eles chegam no pé da montanha, do morro, não era uma montanha, né? Era uma colina. Quando eles chegam embaixo, tinha um pai desesperado, chorando: meu filho está horrivelmente endemoniado. Ele se joga no fogo, ele se joga na água. E Jesus para os outros discípulos: mas vocês não puderam expulsar, não puderam. E Jesus diz: essa casta só pode sair com jejum e oração. E Jesus então liberta aquele menino. Nós temos aqui subir o monte, Maria, adoração. Descer o monte, Marta, serviço. Tem uma multidão perdida. Existem pessoas que precisam de uma palavra de Deus. Existem pessoas que precisam da tua liderança de célula. Existem famílias que precisam da tua visita, do teu conselho. Existem pessoas que precisam do teu telefonema. Isso é serviço. Existem coisas que nesse culto precisam-se de pessoas. No Atmosfera, né? Esqueci, desculpa aí o pessoal da Atmosfera, mas que ministério precioso. Sabe, irmãos, essa tensão, ela nunca vai deixar de existir. Claro que existem prioridades, e é isso que Jesus, né, está aqui respondendo. Porque, pode deixar o verso 40, a palavra distraída é puxada em diferentes direções. Sabe, alguém que vai para cá, daqui a pouco vai para cá, daqui a pouco vai para frente, puxada em várias direções. Eu sou do tipo, irmãos, que meu temperamento, o meu estilo, eu não funciono debaixo de pressão. Eu tinha um chefe, não vou dizer o nome dele porque muita gente conhece, mas eu tinha um chefe que ele me dava uma tarefa. Ok, eu começava a fazer, aí ele ficava atrás de mim, assim. Eu no computador aqui, e ele atrás de mim, eu só sentindo a respiração dele no meu cangote, o fungado dele. Gente, eu travava. Aí eu dizia: eu vou aqui no banheiro. Por quê? Porque existem pressões que nos puxam, que nos distraem. Você está fazendo uma coisa, daqui a pouco surge outra coisa na tua cabeça, você deixa de fazer. Está acontecendo muito isso conosco. Exemplo, eu estava essa semana pensando no que eu ia escrever, e aí eu disse: eu vou olhar aqui no meu celular, na Bíblia, né, um versículo. Aí fui. Enquanto eu estava indo, chegou uma mensagem de WhatsApp. Vem aquela mensagenzinha, aquela notificação. Eu digo: não, antes de eu olhar o versículo da Bíblia, deixa eu responder essa mensagem, que o povo fica com raiva de mim quando eu não respondo, viu? Tem gente que quer resposta imediata. E se eu não responder, se intriga. Não, deixa eu responder. Gente, dessa mensagem já chegou outra. Daqui a pouco eu disse: não, mas eu vi alguma coisa no Instagram com relação a isso que eu estou pensando. Deixa eu
Gente, quando foi uns 10 minutos eu digo, peraí, era o que mesmo que eu ia fazer? Eu não tinha olhado o versículo. Mas só acontece isso comigo, né? Ninguém aqui é puxado em várias direções aqui. Então isso que está acontecendo conosco, com o celular, isso está acontecendo conosco em nossa vida. Nós estamos sendo puxados em várias direções. Coisas para resolver, problemas para resolver. Eu já faço uma lista, eu tenho uma lista de coisas a fazer. E vou eliminando. Cada uma que eu elimino, aleluia, menos uma. Aí eu me lembro de outra, aí acrescento na lista. Porque senão, você não consegue parar. Então, Jesus estava dizendo, Marta, você está com a mente, você está com os pensamentos, você está com o coração dividido em várias coisas a fazer. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Marta, você está muito preocupada com todo tipo de considerações secundárias. Você tem muitas tarefas para manejar, porém há somente uma coisa que é realmente necessária. Jesus estava dizendo, é necessário um pequeno ajuste. Não é que serviço e adoração estão concorrendo, são antagonistas. Serviço e adoração são opostos, ou você serve ou você adora. Não, Jesus está dizendo, é necessário apenas um pequeno ajuste. Você precisa apenas dar prioridade àquilo que é prioridade. O serviço era importante. Jesus, queridos, era um convidado, Jesus era um hóspede. A casa limpa, a casa arrumada, a refeição gostosa, posta em cima da mesa, era importante? Sim ou não? Você vai para uma casa, toda desarrumada, suja, chega a hora da refeição, nada. Você está lá como hóspede, e aí? Eu lembro de uma vez que a gente chegou numa casa, não aqui em Garanhuns, né, em outro lugar. É sério, não foi aqui não. Então nem fique assim pensando qual casa foi. Foi em outra cidade. E aí quando nós chegamos lá, a casa estava tão bagunçada que foi automático. Cristiane disse assim para a dona da casa, oi querida, a senhora quer que eu lhe ajude a arrumar essa bagunça? A casa era um ferro velho. Então, bagunça não faz parte da natureza, né, de um crente nascido de novo. Estou ensinando isso a Adriel e a Abner. Junta isso, pega isso, bota no cesto, vai, arruma, pega, guarda. Isso é todo dia. 5, 6 vezes ao dia, todo dia. E eu sou do tipo que eu vou assim, fazendo um cata em tudo, não é? E vou arrumando, porque eu sei que a natureza de Deus é a natureza de ordem. Aí tem gente que para justificar diz assim, mas na minha bagunça eu me encontro. Na minha bagunça eu acho tudo bem. Mas eu acredito que Jesus, Ele queria uma comida bem preparada. Ele estava satisfeito com uma casa arrumada e limpa. Então, Jesus não está aqui dizendo, Marta, o que você está fazendo não é importante. Mas Jesus estava dizendo, é importante, mas tem algo que é mais importante. Na lista de prioridades de Deus, tem algo, queridos, que é mais importante. Então, só para a gente fechar isso aqui, você é um hóspede, foi convidado por alguém para ir na casa dessa pessoa, e o anfitrião se preocupa mais com a casa do que com você, e te deixa sozinho na sala de estar, sem te dar atenção, te esquece e vai embora para cuidar das coisas. E aí, imaginou a cena? Como você se sentiria?
Mas o anfitrião está preparando a comida, está lá na cozinha, mas você ficou esquecido na sala, sozinho, olhando para o teto. Então, o que Jesus estava nos ensinando aqui é que onde nós vamos colocar a nossa maior ênfase? É na presença de Jesus conosco ou naquilo que nós estamos fazendo para Ele? É estar com Ele ou fazer para Ele? A prioridade, tá? Estou falando de prioridade. Primeiro é estar com Ele, para depois fazer para Ele. Pergunte para uma esposa. Quantas esposas temos aqui? Vamos fazer o teste. Pergunte para um filho, uma filha. Quantos filhos e filhas temos aqui? O que é que você prefere? Tem uns que... Não, eu vou perguntar. O que é que você prefere, esposa, do seu marido? A atenção dele, a presença dele? Ou apenas um presente que ele compra, te entrega e depois sai? Uma pessoa normal... Uma pessoa normal vai querer os dois, né? Não, eu quero o presente do meu marido, né? Eu quero que o meu marido me dê algum presente, mas eu quero também a presença. Concordam comigo? Mas se você tivesse que realmente escolher uma das duas coisas, o presente que ele mandou e nem veio, e a presença dele com você, se você realmente ama o seu marido, você vai querer a presença dele. A mesma coisa é o filho, a filha. Eu gosto dos presentes que meu pai dá. Mas você sabia que o que um filho e uma filha quer é a presença? É a presença. Quando a gente viaja, eu sei que os meninos, viajaram. Oi, que coisa boa. Estamos livres. Mas isso é no primeiro dia. No segundo, eles ainda estão empolgados. No terceiro, essa semana retrasada, nós ficamos uma semana fora. Eu sei que eles estavam assim. Quando é que eles voltam? Quando é que eles voltam? Eu sei. Adriel mesmo está dizendo, painho, eu já não aguentava mais fazer comida, ir para supermercado e ficar fazendo lanche. Eu digo, mas tu sabe cozinhar? Não, mas não é igual não, amanhã. Eu sei que não só é a questão dela fazer a comida, mas é da presença. Chega uma hora que você sente falta da presença. Concordam comigo? Isso é verdadeiro amor, né? Não é uma coisa interesseira. Estou falando de gente que realmente ama. Você sente a falta. Está demorando demais. Então, vê comigo o verso 40, agora a parte B, para a gente finalizar. E aproximando-se dele, Marta, né? Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta aqui envolve Jesus na questão. A parada era entre ela e Maria. Aí ela bota Jesus no meio das duas. Jesus, você vai ficar calado? Ninguém faz isso aqui, né? Em questões familiares, né? Você vai ficar calado, vendo eu fazer tudo sozinha. Eu estou aqui como uma empregada, uma escrava, e o Senhor não diz nada. Diz a Maria que venha me ajudar. Não te importas, não te incomodas. Quase que ela diz assim, tu és responsável por isso. A culpa é tua. Faça alguma coisa, Jesus, para colocar as coisas em ordem. Mas aí vamos para a resposta de Jesus, verso 41. Marta, Marta. Queridos, quando Jesus fala duas vezes uma mesma coisa, pare. Em verdade vos digo. Quando Jesus dá essa ênfase, porque isso é uma característica, né, dessa cultura e dessa língua que era aramaico, hebraico, para se dar uma ênfase,
E ainda hoje a gente faz isso, né? Eu lembro quando a minha mãe, ela, Marcos. Ou então quando ela me chamava pelos 2 nomes, Marcos Alexandre. Jesus estava aqui dizendo: Marta, preste atenção, eu vou falar com você agora. Marta, você está preocupada. E Jesus então agora, queridos, enfatiza qual era a questão de Marta. Você está preocupada e você está inquieta com muitas coisas. Ou seja, você está com a mente dividida. Queridos, essa é a questão central de toda essa palavra, adoração e serviço. A resposta é: quando nós estamos com a nossa mente dividida, nós não damos prioridade ao que é prioridade. A questão não é servir a Deus, é quando você está com o coração, a mente dividida. É quando dentro de você há uma luta e você não sabe o que é a prioridade da tua vida. É quando você, sabe, está afogado, pressionado. Por isso que eu fiz a ilustração, né, disso que aconteceu agora, essa semana. Uma pressão externa que pode fazer você implodir. E sabe qual é a primeira coisa que você vai parar? De servir a Deus. Primeiro, de adorar. Primeira coisa que você para é de adorar. Você não tem mais tempo a sós com Deus, você não tem mais tempo de orar, você não tem mais tempo de ler a palavra, você não tem mais devoção, você para. A segunda coisa que você vai parar é o quê? É de servir a Deus. Você não para de trabalhar. Já viu alguém aqui? Não, eu implodi por dentro. Vou parar de trabalhar. Seu patrão, tá bom. Pode parar. Não, mas eu quero continuar recebendo salário. Hã? Tá louco? Se você para de trabalhar, você para de receber. Por isso que nós não paramos de trabalhar, porque precisamos de dinheiro para comer. Mas das outras coisas, muitas vezes, nós negligenciamos. Porque estamos debaixo de pressão, estamos com uma mente dividida, estamos distraídos. Paramos de adorar e imediatamente, em seguida, paramos de servir a Deus. Até porque o nosso serviço é voluntário, né? Não... eu e Cristiane, nós recebemos ajuda da igreja financeira. Mas mesmo assim, se eu quisesse parar hoje, eu pararia. Eu não tenho isso como emprego. Pastor não tem carteira assinada. Então, em certo sentido, também eu me voluntariei. Mas quando a gente se voluntaria, você é um líder de célula, você é um voluntário de um ministério, você serve as pessoas, você se voluntariou, amém, glória a Deus. Mas agora, não é você que manda na sua vida. Você pode até parar, Deus vai te respeitar, mas você vai estar abrindo mão. Você vai estar abrindo mão do que é prioridade. Primeiro está aos pés do Senhor, adorando. Em seguida, a adoração vai se transformar em serviço ao Senhor. Ok? Então, essa tensão, ela é resolvida por Jesus. Você está preocupada porque você está com a mente dividida? A mesma palavra é uma coisa. E a mais importante, Jesus finaliza. E ele diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Vamos terminar com o verso 42. Todavia, contudo, apenas uma é necessária. E aí ele diz que uma é: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus finaliza, queridos, aqui, dizendo: uma coisa é a mais importante, uma coisa é indispensável, é imprescindível, e Maria conseguiu entender que coisa era essa. E Jesus diz: ela escolheu dentre muitas opções. Nós temos, queridos, hoje, diante de nós, um leque de coisas importantes, boas.
Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo é de muita informação, são de muitas opções, às vezes a gente fica perdido. Você está diante de muitas opções, mas Maria escolheu a melhor, a mais importante, a imprescindível. E ele diz: a boa parte, o pedaço mais excelente. Marta estava dividida com muitas partes, mas Maria escolhe uma parte. E qual é? Qual é o melhor prato? Qual a melhor porção? Qual a melhor refeição aqui? Está aos pés do Senhor, aprendendo, ouvindo, adorando. A devoção é a melhor parte. E Maria soube escolher. Então, eu quero encerrar falando para pessoas aqui. Você precisa voltar para a melhor parte. E eu estou falando, irmãos, de algo que eu vivo no meu dia a dia. Vocês sabem que eu trabalho, né, na Universidade Federal. E eu sei que é um desafio administrar o tempo, né? O pessoal aqui do escritório, o Walter, estava dizendo: pastor, nunca mais lhe vimos, nunca mais apareceu. Eu passo aqui 10 minutos, 15 minutos, tem que ir. Às vezes eu não consigo voltar mais. Eu sei do grande desafio que eu tenho, de ter tempo para Deus, e de ter tempo para o meu trabalho, de ter tempo para a Cristiane, de ter tempo para os meus filhos, e de ter tempo para os meus discípulos. São muitas demandas, irmãos. São muitas exigências, são muitas pressões. Eu preciso administrar isso, mas existe algo que é o principal, a coisa mais importante. E eu preciso, como Maria, escolher a melhor parte. Amém? Eu preciso escolher a melhor parte, porque essa melhor parte, dela eu vou receber força, sabedoria para todas as outras partes. Se eu dou tempo para Deus, se eu invisto no meu relacionamento com Deus, Deus vai me dizer como eu vou administrar o meu tempo com Cristiane, com os meus filhos, com a igreja, com a parte administrativa, com os meus discípulos, com o meu lazer, que é necessário também. Mas se eu priorizar, Ele me dará a sabedoria, porque eu escolhi a melhor parte. E é isso que Jesus está dizendo para pessoas aqui. Você precisa escolher a melhor parte, você precisa priorizar o que é prioridade e voltar para esse lugar. E a sua mente não vai estar mais dividida, agitada, inquieta, mas você vai ter a graça e a sabedoria de Deus. Tem pessoas aqui que são muito ocupadas, muitas responsabilidades, são muitas pressões, mas para você não implodir, não quero que você seja como esse submersível Titã, que você imploda diante de tanta pressão, de tanta exigência. Para que a gente não imploda, nós precisamos ter uma estrutura reforçada, e só se reforça na presença de Deus. Amém? Coração sarado, né? Aquilo que Walter pregou aqui dias atrás. Guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Nós ouvimos isso lá em São Paulo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Um coração puro são emoções saradas. Sabe, nós precisamos cuidar do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E um espírito inabalável é comunhão com o Senhor. Que a ordem seria, primeiro, um espírito inabalável e um coração puro, na ordem de prioridade. Então eu quero convidar você a ficar em pé para a gente orar nessa manhã. Põe a mão no seu coração. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Você e o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou cheio de tarefas, eu estou cheio de demandas, eu estou sendo pressionado, são tantas exigências. Você que é mãe, dona de casa, você estuda, você faz faculdade,
você discipula. Algumas aqui trabalham fora, dupla jornada. Chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que lavar roupa. Sabe, são muitas exigências, eu sei. São muitas demandas. Todos nós aqui, se fôssemos ouvir um por um, cada um contaria a sua história. Homens aqui que são muito esforçados, trabalham fora da cidade, né? Em outras cidades. Pessoas que trabalham de manhã, só chegam em casa já no início da noite. Pessoas que acordam cedo, só chegam às 7, 8 horas da noite. Eu sei. E Jesus sabe das tuas demandas. Ele não vai colocar mais peso sobre você. Porque se tem uma coisa que o profeta disse é que Jesus, ele não apaga o pavio que está só fumegando. E eu acho que tem alguém aqui que está assim, só a fumacinha. O pavio está quase apagado, mas está fumegando ainda. Pois em Isaías 42 diz que ele não apaga o pavio que fumega, e nem esmaga a cana que já está quebrada. Ele não vai lá pisar mais ainda. Ah, já está quebrado mesmo. Não. Mas Jesus está te chamando para você reorganizar sua vida. Jesus está te chamando para você colocar como prioridade. Ele está dizendo: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vem a mim. Coloque-me como prioridade na tua vida. Me coloque como o número 1. E eu vou te ajudar a você organizar as outras coisas. Fale com Jesus agora. Antes de eu orar por você, é você que tem que orar. Porque você sabe sua realidade. Você sabe suas pressões. Você sabe suas demandas, sua exigência. Você sabe o patrão, a patroa, o chefe, o supervisor que você tem. Você sabe as contas, boletos a pagar. Você sabe o desafio de criar filhos hoje. Você sabe as exigências do serviço doméstico, que algumas pessoas acham que não é serviço, mas é sim. É sim. E tudo isso é importante. Cuidar do seu casamento, cuidar do seu cônjuge. Quem sabe você está precisando viajar com ele, viajar com ela, ter um dia, uma noite, jantar fora. Isso é prioridade também, é importante também. Mas Jesus está dizendo: tem algo mais importante do que tudo isso. Tudo isso que eu falei, irmãos, tem algo mais importante. E é a tua vida com Deus. Sua vida com Deus. Sua vida de intimidade com Deus, com a palavra, com a oração, com a adoração. Essa é a melhor parte que Maria escolheu. Senhor, estamos aqui diante dessa palavra, encerrando sobre Betânia. E Betânia tem tanto a nos ensinar. E hoje Betânia nos ensina que existe algo que é prioridade. Existe algo que é mais importante do que tudo e todos. E Maria conseguiu entender. Maria conseguiu captar a essência do teu coração. Que o Senhor requer de nós é um coração totalmente entregue. É um coração que não está dividido. Nós oramos como o Salmo 86 nos diz: Une o meu coração ao teu, ó Deus. Vamos orar isso, irmãos. Salmo 86. Une o meu coração ao teu, Senhor. Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente. Dá-me um coração inteiramente fiel. Um coração não dividido. Dá-me um coração totalmente entregue. Versão corrigida diz isso: ensina-me, Senhor, o teu caminho,
e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Põe a mão no seu coração mais uma vez, vamos pedir isso. Una o nosso coração ao temor do teu nome. Una o nosso coração, e o nosso coração esteja agora em um só coração contigo. Não um coração dividido, não uma mente dividida, preocupada, ansiosa, jogada para um lado e para o outro, agitado de um lado para o outro. Oh, nós oramos por um coração como o de Maria, que deu prioridade ao Senhor, que deu prioridade àquele momento com Jesus ali, sentado aos pés do Senhor.